Foram os primeiros embates diretos desde o início da invasão do exército israelense há 2 dias. Segundo o grupo extremista Hezbollah, os confrontos aconteceram em 3 vilarejos no sul do Líbano. O exército libanês declarou que, em alguns pontos, as tropas israelenses avançaram 400 metros a partir da fronteira e depois recuaram. Também hoje, Israel confirmou as primeiras mortes de militares na ofensiva terrestre. 8 soldados israelenses morreram. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lamentou as mortes e afirmou que o país está no meio de uma guerra difícil contra o que chamou de eixo do mal do Irã. O país financia o Hezbollah. As forças armadas israelenses também conduziram ataques aéreos no sul do Líbano e na capital, Beirute. Agora à noite, os militares voltaram a bombardear a cidade. Um clarão iluminou o céu. Israel afirmou que fez um ataque preciso na capital. Uma autoridade de segurança do Líbano disse à agência de notícias Reuters que o ataque atingiu a região central de Beirute. O governo libanês declarou que 46 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Shalom, a paz seja contigo. Eu sou o pastor Jaime Moura, do canal Igreja de Deus. Entra lá no meu canal, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, tá? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Ok? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Bem, mais uma vez nós estamos aqui para a nossa live. E eu quero dizer aos irmãos, aos nossos amigos, que muito em breve nós estaremos iniciando aquela live que sempre eu disse que eu gostaria de fazer, uma live interativa, onde você poderá fazer perguntas, né? E nós estaremos aqui estudando junto e na medida do possível, respondendo as suas perguntas. O YouTube já nos autorizou a fazer essa live, nós vamos comunicar e nós vamos escolher um dia por semana, provavelmente aí numa quarta-feira, eu acho que numa quinta-feira, né? Uma quinta-feira seria melhor. Quinta-feira, num horário determinado, horário aí de 20 horas, horário oficial, horário de Brasília, e nós estaremos então fazendo essa live, e você pode participar, você pode interagir conosco, fazer as suas perguntas, e você pode também compartilhar, né, a live, e você pode também convidar os seus amigos para a live. Isso vai ser um prazer muito grande, eu creio que nós vamos crescer muito nos interagindo junto, estudando junto e falando junto. Mas vamos ao tema desse dia, a Grande Guerra Mundial. Pois bem, nós estamos vendo Israel cada vez mais mergulhado numa guerra. Israel cada vez mais está mergulhado numa guerra. E nós sabemos que Israel é o relógio. Sabemos que Israel é o relógio que vai puxar a grande guerra, uma grande guerra. Jesus mesmo disse, né? Olhai para a figueira, olhai para Israel, porque Israel é o relógio. É Israel que vai puxar essa grande guerra mundial. Mas vamos ler o nosso texto bíblico aqui. Nós estamos iniciando,
essa live para aí que está chegando mensagem aqui. Vou só dar uma olhadinha aqui nas mensagens, está chegando várias mensagens, né? Aqui, e eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 17. Livro de Êxodo, no capítulo 17. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui. E gostaria que você também abrisse a sua Bíblia aí. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai Santo, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, na beleza da tua santidade. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui com o propósito de estudar a tua palavra. Nesta live eu quero pedir a tua bênção sobre todos aqueles que estão do outro lado, que nós não podemos nos ver, mas nós podemos sentir o teu bom e santo Espírito. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos participantes dessa live, que está participando agora, e daqueles que vão participar posteriormente, depois. Abençoe cada um, que eles possam se sentir abraçados por mim, nesse momento, aonde eles estiverem. Fica conosco, abençoe a nossa vida, derrama da tua graça, e que o teu santo e bom Espírito possa nos dirigir naquilo que vamos falar, naquilo que vamos estudar, e que teu nome seja glorificado mais uma vez na nossa vida, através do estudo da tua palavra. Meus queridos irmãos, devido a esses constante ataque, né, dos grupos terroristas a Israel, inclusive essa semana, acho que um drone caiu no jardim da casa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Mas ele não estava em casa, sua esposa também não, então não houve nenhum ferido, não houve nenhum acidente grave. Mas nós sabemos que isso está se intensificando e sabemos também que nesses últimos 30 dias, Israel praticamente eliminou toda a liderança terrorista, né? Do Hamas, do Hezbollah e assim por diante. Mas aí nós podemos se perguntar, o último líder terrorista essa semana foi morto ali na faixa de Gaza, né? Era o mais perigoso, Khamenei, né? Se não me engano parece o nome dele, foi ele que idealizou o ataque de 7 de outubro do ano passado, onde morreram mais de 1.200 pessoas, né? Crianças, velhos, a maioria era um povo civil. Morreu também um pouco de militares que estavam ali de plantão naquele dia, estavam desguarnecidos, despreocupados, era uma festa religiosa em Israel, mas enfim, morreram mais de 1.200 civis. Então esse terrorista foi o último a ser eliminado agora, era o mais procurado por Israel para ser morto, ele foi morto. E aí a gente pode se perguntar, eliminou praticamente um dos líderes mais perigosos do Hamas, será que a guerra acabou? Não, meus irmãos, não acabou. Essa guerra é ideológica, isso é uma ideologia, eu já falei sobre isso aqui. Isso é uma ideia satânica, isso é um ódio que nasceu no coração de Satanás, né? Quando a Bíblia fala, Apocalipse 12:12, que ele saiu da presença de Deus, tendo grande ira e sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós sabemos que Satanás, ele não age pessoalmente na terra, ele usa intermediários, né? Ele está usando os seus intermediários, né? E estão se falando aí já numa grande terceira guerra mundial. Mas essa nomenclatura, né? A primeira e a segunda guerra mundial, a rigor nunca houve uma guerra mundial, nunca houve. Porque na primeira e na segunda guerra mundial, que
que a história nos conta, a África do Sul não participou, a Angola não participou, a Argentina não participou e outros países também não participaram. Então ela não foi mundial. Ela não foi mundial. O único evento, meus irmãos, que nós tivemos, o único grande evento que nós tivemos, eu tinha até anotado aqui, eu não sei onde que eu coloquei, mas o último grande evento que nós tivemos foi... Só um minutinho. Perdão, meus irmãos, me perdoe. O último grande evento que nós tivemos, que nós podemos dizer assim, a nível mundial, que foi globalizado, né, que foi um globalismo, desde o dilúvio até a Covid foi o único grande evento mundial que teve, porque todos nós usamos máscara, todos, em todas as partes do mundo, né? Houve uma ordem da Organização Mundial da Saúde para que se usasse máscara. Então, na realidade, nós podemos dizer que a Covid foi mundial, foi um evento mundial, né? A Covid sim, mas não houve uma grande guerra mundial. Houve sim a Primeira e a Segunda Guerra Mundial histórica, né? Que aí hoje os grandes estudiosos da Bíblia, os grandes jornalistas, diante dessa guerra agora que começou praticamente contra o Hamas, ali na faixa de Gaza, e agora ela está mais concentrada, não que a faixa de Gaza acabou, que a batalha na faixa de Gaza acabou, não acabou, mas ela está mais concentrada ali no Líbano, né? E no Líbano está um exército muito mais forte, não sei quantos milhões de soldados, que é financiado pelo Irã, bancado pelo Irã, né? O Hamas também, todos os grupos terroristas, eles são, a maioria deles, eles são bancados, financiados pelo Irã, né? São financiados pelo Irã. Então, nós realmente estamos na iminência aí de uma grande guerra mundial. Mas vamos ler aqui, para a gente ver aonde começou tudo isso. Abra a sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 17, a partir do versículo 8. Vamos fazer a leitura bíblica. A Bíblia fala aqui de um ataque de Amaleque, né? Amaleque pelejou contra Israel logo após, você lembra? Quando nós lemos que logo após que Israel saiu do Egito, né? Fragilizado, Israel estava todo cheio de barro, todo sujo, eles tinham atravessado o Mar Vermelho, né? O exército de Faraó atrás, e Israel estava cansado, né? Israel estava cansado, foram alguns dias ali de batalha, de terror, né? Então Amaleque perseguiu Israel, diz assim a Bíblia. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rafidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra os Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão, Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. Arão e Ur sustentavam as suas mãos, um de uma banda e outro de outra banda. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué
que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Meus irmãos, esses acontecimentos de hoje, ela começa lá com Amaleque, com os amalequitas. E nós vamos ver que essa guerra hoje, esses grupos terroristas, veio de lá. Quem era Amaleque? Quem era Amaleque? Amaleque, ele era filho de Elifaz, né? Elifaz era primogênito de Esaú. Meu Deus, era o primogênito de Esaú, né? Então, nós sabemos que Esaú é os Edonitas, né? É o Edom, que a Bíblia fala. E sempre eu disse, meus irmãos, que esse ódio contra Israel é puxado pelos descendentes de Ismael, os ismaelitas, né? Os descendentes de Esaú, os Edomitas, e os descendentes de Nimrod, os sírios, né? E por aí vai. É essa linhagem aí que Deus fala aqui, no texto que nós acabamos de ler, que haverá guerra de Deus contra Amaleque de geração em geração. Meus queridos irmãos, essa guerra que nós estamos vendo hoje, essas batalhas, não é de Israel. Não é de Israel. Veja bem, Deus disse lá no vale de Josafá, Deus disse para Josafá, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Meus queridos irmãos, tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, faz parte de um grande conflito cósmico. O que é, pastor, o grande conflito cósmico? É uma guerra ideológica, é uma luta pelo domínio da mente e do coração do homem entre Deus e Satanás, entre os amalequitas e os israelitas, entre o povo, os descendentes de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó é o tripé de Deus, é o tripé do povo de Deus, né? Abraão, Isaac e Jacó. Mas nós sabemos que as três grandes religiões, elas nasceram dos lombos de Abraão, né? Mas aí nós tivemos um incidente, ou um acidente de percurso lá também, que Abraão teve um filho bastardo também, que é Ismael, né? O filho da escrava. E Deus profetizou que ele seria como um jumento selvagem. Ele seria contra todos e todos seriam contra ele. Nós estamos vendo que isso está hoje diante dos nossos olhos. Olha aí, o mundo todo está preocupado, a maioria, né, preocupado, porque ninguém quer uma guerra, né, nessa altura dos acontecimentos. Mas Deus disse que essa guerra seria de geração em geração, até que Deus eliminasse por completo, até que Deus riscasse o nome de Amaleque debaixo dos céus. Isso vai ter um fim, não resta a menor dúvida. Agora, como nós falamos, a rigor nunca houve uma primeira nem uma segunda guerra mundial. Vai ter uma única guerra mundial, que vai ser essa agora, do Vale de Armagedon. Depois nós vamos ver lá em Zacarias 14, quando Deus fala que ele vai levar todas as nações para uma prestação de conta. Aí sim, vai ser a primeira e a última, vai ser a primeira, a única e a última guerra mundial. Não haverá mais outra guerra mundial, né? Agora, isso tudo começa com esse ódio contra Israel, começa com os amalequitas, né? Que pegaram Israel fragilizado, saindo do Egito, né? Saindo do exército de Faraó, que se afogou no mar. E aí, quando Israel passa
Israel sai do Egito, atravessa o Egito já rumo a caminho da terra prometida, da promessa de Deus, que Deus haveria de introduzi-los em Canaã, uma terra que Deus classificou como boa, né? Que manava leite e mel, Israel ia se deliciar. Aparece instantaneamente os amalequitas, né? Queria destruir Israel, pegou Israel fragilizado e porque queria destruir Israel. E de lá começa começa essa guerra, começa essa batalha, né? Que vai se configurar numa guerra, se configuraria numa guerra no futuro, que é exatamente nos nossos dias. Nós estamos na iminência, meus irmãos, de a qualquer momento essa guerra se tornar uma grande guerra mundial. Mas vamos pegar aqui o cordão umbilical de Amaleque. Amaleque começa a querer destruir Israel, né? Aí depois de Amaleque querer destruir Israel, nós acabamos de ler aqui Gênesis 17, do 8 a 16. Nós também, antes de Amaleque, já foi lá Faraó, né? Já foi Faraó. Faraó também tentou destruir Israel, afogar Israel todinho ali no Mar Vermelho, né? Com seu exército. E a Bíblia fala que Faraó é o grande dragão do rio, está lá em Ezequiel 29, 3. Deus considerou Faraó como dragão, né? Quem que é o dragão de Apocalipse 20? É Satanás. Né? Então, nós sabemos que o Egito é uma representação do mundo. Israel é uma representação da igreja. Né? Israel é uma representação da igreja. Então, o cordão umbilical, Faraó, né? Depois quis afogar Israel no mar. Depois nós encontramos Amaleque, né? Querendo destruir Israel fragilizado. Aí depois lá na frente, vamos mergulhar um pouquinho nesse cordão umbilical aqui. Aí nós encontramos quem? Ramã. Ramã, ele quis matar Mordecai, né? E ele quis exterminar Israel num só dia. Ramã quis exterminar Israel. Ramã quis destruir Israel, né? Ele armou uma emboscada lá para que o rei Assuero pudesse matar, pudesse destruir Israel. E depois ele morreu enforcado. Isso está lá no livro de Esther, no capítulo 5, 6 e 7. Nós não vamos discorrer aqui, porque a live ficaria muito extensa, né? Aí depois nós temos quem? Querendo destruir Israel por completo? Adolfo Hitler, meus irmãos. Adolfo Hitler, sim. A famosa descrita Segunda Guerra Mundial, que não foi mundial, né? Foi mais para o povo judeu, mas alguns países mandaram, evidentemente, o seu exército para lá para que essa perseguição a Israel fosse sanada, e Israel não poderia ser riscado do mapa, porque Deus tem tratativas com Israel no futuro, né? Depois de Hitler, que matou, a história fala, mais de 6 milhões de judeus, né? Hitler foi muito usado por Satanás. Ele queria também riscar Israel do mapa. Na realidade, meus irmãos, é que eu tenho falado que Satanás, ele usa os seus intermediários, né? Satanás, ele quer destruir Israel por quê? Por causa da cultura. Por causa da cultura de Israel, né? E nós sabemos que a cultura israelita, né? Ela é nada mais, nada menos do que a Bíblia, né? Nada mais, nada menos do que a Bíblia. Então, eles querem destruir a cultura de Israel perante o mundo, a cultura judaica, né? Eles querem destruir a cultura judaica. Eles querem destruir aquilo que Deus passou para Abraão, Isaac e Jacó. Então, Adolfo Hitler, né? Depois nós tivemos quem? Você lembra?
Mohammad Ahmadinejad, que foi o líder ali no Irã também, ele tentou também destruir Israel. Ele é um dos idealizadores de grupos terroristas e financiou vários grupos terroristas. E os grupos terroristas cresceram muito, né? Se intensificaram bastante e se fortaleceram bastante quando Ahmadinejad era o líder ali do Irã. Isso foi agora, recentemente, aí, cerca aí de 10, 15 anos atrás, né? Então, nós sabemos, meus irmãos, que o Irã, né, eles é o berço dos grupos terroristas. O Irã que financia o Hamas, o Hezbollah, o Qaeda, né? O Talibã, as Farc, o novo Irã. Mas é interessante, meus irmãos, que nós estamos olhando esse conflito lá no Líbano, né? E nós sabemos que isso aí vai puxar um grande conflito mundial. Esse sim, vai ser uma grande guerra mundial que vai puxar todas as nações. Veja bem o que Deus diz aqui no livro de Zacarias, no capítulo 14. Diz aqui: eis que vem um dia do Senhor. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações. Olha, Deus está falando que Ele vai ajuntar todas as nações no vale de Josafá, todas as nações, no Armagedon, porque eu ajuntarei todas as nações. É Deus que vai ajuntar as nações. Deus vai fazer com que as nações se volte para lá, se volte contra Israel, porque as nações têm uma aliança com o inferno. As nações é contra Deus e contra o seu ungido, contra Jesus, contra o seu filho. Você pode verificar isso daí lá no livro de Salmo número 2. Eu não tenho tempo de discorrer aqui, porque nós temos um tempo determinado para a live, né? Inclusive hoje eu esqueci até de olhar o horário aqui que eu comecei, mas eu creio que eu já estou aí com mais de 30 minutos. Então diz aqui: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas pela metade da cidade sairá para o cativeiro, mas um resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações no dia em que pelejou, no dia da batalha. Então, Deus está falando que foi no mesmo dia que ele pelejou na batalha lá do Vale de Josafá, né? Então, Deus é que vai pelejar contra essas nações. Interessante, meus irmãos, que isto vai puxar, isso é o anzol que vai puxar Gog e Magog, né? Nós vamos lá para Ezequiel capítulo 38. Isso vai puxar Gog e Magog, né? Vai puxar a guerra de Gog e Magog. Puxar a guerra de Gog e Magog de Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38. Deus adverte muito sobre essa batalha de Gog, né? Gog e Magog. Veja bem, nós vamos ler aqui. A palavra diz assim: veio a minha Ezequiel 38, se você quiser acompanhar comigo. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o seu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, e profetiza contra ele. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, príncipe e chefe de Meseque de Tubal. Deus está falando que ele é contra ele. E farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti como todo o teu exército. Cavalos, cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregarão grande, como escudo, rodela, manejando a espada. Aí Deus cita aqui: vai haver uma aliança de nações, né? Vai haver uma aliança de nações contra Israel.
Deus fala aqui dos persas. Quem que é os persas? É o Irã. O Irã já foi parceiro dos Estados Unidos, né? Amigo dos Estados Unidos, amigo de Israel na época do Reza Pahlavi, né? que era o líder lá, era amigo. Mas depois que houve um levante e o Pahlavi lá caiu do poder, se levantou esse novo grupo xiita lá, né? E eles são contra os Estados Unidos. Eles falam que os Estados Unidos é o grande Satã e Israel é o pequeno Satã, né? É o pequeno Satã. Então Deus está falando aqui que eles vão fazer uma aliança. Haverá uma colisão de nações, né? Haverá uma colisão de nações entre os persas, que é o Irã, o Irã é a nação que vai puxar Gog e Magog, que possivelmente tudo indica que é o Vladimir Putin, né? Que vai ser o Gog, né? Tudo indica que é ele, pelo andar da carruagem, desculpa a expressão aqui, mas pelo que nós estamos vendo nesses últimos dias, vai ser ele, porque o tempo está se encurtando. Então, lembra que nós lemos lá que Deus vai levar todas as nações para a peleja contra Jerusalém? Meus irmãos, o que os persas, os grupos terroristas, o Hezbollah, o Hamas, quer hoje? Eles querem Jerusalém como capital. A briga é pelo Estado palestino, né? Eles querem um país palestino, né? Então, mas eles querem Jerusalém como capital. Jerusalém é o centro do conflito. Então, os árabes, eles não têm organização e não têm tecnologia. Eles têm dinheiro, eles têm petróleo. Mas a Rússia tem organização, né? Tem a tecnologia e tem um exército poderoso. Então, eles vão fazer uma colisão e a Rússia vai falar o quê? A Rússia vai falar, olha, nós precisamos de algum porto. Nós precisamos do porto de Masmara ou um outro porto ali, onde a Rússia quer estabelecer uma base militar. E a Rússia vai falar, olha, eu tenho um exército poderoso, né? Eu dou Jerusalém para vocês e em contrapartida vocês me dão petróleo, me dão aí o que eu não tenho. O que vocês têm é o petróleo e o gás e que eu estou precisando. Então eles vão fazer uma aliança, um acordo, né? Nesse sentido, eles vão se unir todos e vão subir para Jerusalém. Mas o que Deus fala lá em Zacarias 12 também? Eis que eu colocarei Jerusalém, nos últimos dias Deus colocará Jerusalém como uma pedra pesada para todas as nações, para eles, que vai fazer essa aliança, essa colisão. Deus vai colocar Jerusalém como uma pedra pesada, né? Quando eles tentar levantar essa pedra, se levantar contra Israel, eles vão se despedaçar. E Deus fala assim, eis que eu colocarei Jerusalém como um copo de tontear, né? É igual, por exemplo, um bêbado, né? Ele vai lá no bar, lá, bebe uma cachaça, depois sai tonteando, cambaleando. Então Deus vai colocar Jerusalém como um copo de cachaça, a tontear eles, né? Então eles vão se dar mal, né? Ele diz aqui os persas, né? Os persas é o Irã hoje. Como eu disse aqui, é o Irã hoje. O Irã é que está puxando toda essa guerra, né? Toda essa guerra. Mas nós sabemos que Deus tem tratativas com Israel. Nós sabemos que Israel vai passar pela grande tribulação, que é isso daqui. E eu sempre falo, meus irmãos, que a grande tribulação é um hospital de Deus para curar a idolatria de Israel, né? Isso está lá na profecia da 70 semana, Daniel 9, 26, a partir do 24, quando a Bíblia fala, Deus fala para Daniel que é para encerrar as profecias. As profecias relacionadas a quem? Relacionadas a Israel. Elas têm que ser encerradas, elas têm que ser cumpridas, né? Todas as profecias sobre Israel estão sendo cumpridas. Deus não falou, olhai lá para a figueira? Olhar para a figueira, elas têm que serem cumpridas, elas vão ser cumpridas. Enquanto a igreja está aqui pregando o Evangelho, nós estamos pregando um Evangelho de transformação, e essa é a nossa missão como igreja, é pregar um Evangelho de transformação
que leve as pessoas a terem um verdadeiro relacionamento com Deus. Essa é a nossa função. Enquanto nós, como igreja, estamos pregando aqui o Evangelho, que é poder de Deus para salvar o homem, em Israel está se cumprindo as profecias. Por isso que Jesus disse, olha para lá. Olha para lá. Se vocês quiserem saber os últimos acontecimentos ou os acontecimentos dos últimos dias, então olhe para a figueira. Quem é a figueira? É Israel, meus queridos irmãos. Israel, então diz aqui que é os persas, os etíopes, a Etiópia, Put, que é a Líbia, é o Iém, que estão envolvidos, a Síria, a Síria, provavelmente, aí nós temos lá também a Turquia, a Torgama, que é a Turquia. Aqui fala Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgama, que é a Turquia, das bandas do norte, todas as suas tropas e muitos povos contigo, das bandas do norte. Lembra, meus irmãos, lembra de uma das lives que eu falei, quando Deus fala para Jeremias, lá em Jeremias no capítulo 1, acho que a partir do versículo 12, 13, depois você pode verificar aí, quando Deus fala para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? O que você está vendo? Jeremias fala, eu vejo uma panela fervendo, cuja face está virado para as bandas para as bandas do norte. Aí Deus falou, olha Jeremias, você tem visão. A visão que nós não temos hoje sobre os acontecimentos, a igreja não está tendo uma visão geopolítica do que está acontecendo no mundo hoje, da panela que está fervendo no mundo hoje. Jeremias teve. Aí Jeremias falou para Deus, olha, eu vejo uma panela fervendo, cuja face está virada para a banda do norte. Deus falou para Jeremias, Jeremias, você viste bem, porque do norte virá o mal sobre todos os moradores da terra. Não se engane, meus irmãos, você que está aí, com a sua vidinha boa, não que Deus não queira isso. Eu me incluo também, não é só você não, nós, eu vou falar, não falar você não, senão eu posso até te ofender, Vou falar nós que estamos na nossa zona de conforto, Fique sabendo que do norte virá o mal sobre todos os moradores da terra. E a Bíblia diz aqui, Ezequiel 38, 6, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgama, que é a Turquia, das bandas do norte e todas as suas tropas. Olha, a Turquia, a Turquia fica nas bandas do norte, tem grandes profecias sobre a Turquia. A Turquia, na Turquia está a igreja de Pérgamo, Istambul é a capital da Turquia, e lá está a igreja de Pérgamo. E aí nós vamos ver lá em Apocalipse a igreja de Pérgamo, acho que é 3:12, se não me engano, está a igreja de Pérgamo, e na igreja de Pérgamo está o trono de Satanás. Deus fala que na igreja de Pérgamo está o trono de Satanás. Então veja bem que na Turquia, ali está o trono de Satanás, na igreja de Pérgamo. E a Bíblia fala em Apocalipse 13 que Satanás deu o seu trono, o seu poderio, o seu trono ao seu filho, a besta, que ele vai sentar lá. Ele vai sentar lá. Então, meus irmãos, diante de todos esses acontecimentos, a igreja está a um passo de ser arrebatado, o arrebatamento está à mão, a um passo. E nós estamos a um passo do surgimento do anticristo. E muitas pessoas têm me ligado, têm me perguntado, pastor, de onde vem o anticristo? Eu já falei que o anticristo, ele vem de Nínive. Ele vem de Nínive. De Nínive virá aquele que pensa mal contra o Senhor. Pensa mal contra o Senhor. Que maquina mal contra o Senhor. Então aqui fala, fala dos persas, fala das tropas deles, da colisão que eles vão vir. E aqui diz assim, prepara-te, sim, dispõe-te tu, todas as tuas congregações,
que se reunirão a ti e serve-lhes de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virá a terra que se retirou da espada. Então, a Bíblia está falando aqui que é no fim dos dias que isso ia acontecer. Veja bem, nós estamos no final dos dias. Quando Jesus mandou olhar para a figueira, né? Quando os seus ramos estiverem tenros, Jesus diz, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso que? Todos os cumprimentos das profecias haverá de se cumprir. E Jesus disse assim, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia é muito precisa, olha o que diz aqui. Ezequiel 38:8, depois de muitos dias virás visitado, no fim dos anos virás à terra que se retirou da espada. Israel se retirou da espada quando? No ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Israel foi disperso para todas as nações, perdeu a sua terra, né? Então ele se retirou da espada, né? Ele se retirou. E que veio dentre muitos povos aos montes de Israel. Quem que veio dentre muitos povos? Do vale de Osso Seco, diz Ezequiel 37, foi Israel. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e de todos eles habitarão seguramente. Israel habita seguramente na sua terra hoje, isso é profecia. Diz aqui, então subirás e virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e as tuas tropas e muitos povos contigo. Então a Bíblia fala que eles vão vir como uma tempestade, né? Como uma nuvem para cobrir a terra, para destruir Israel, para fazer o despojo, para fazer o roubo, para saquear Israel. Israel hoje está sendo descoberto, né? Que Israel hoje é um dos lugares mais ricos do mundo. O Mar Morto lá tem matéria-prima que vale o mundo todo. Vale o mundo todo. O mundo todo não tem dinheiro para comprar. Então, a Rússia, que já anexou vários países, a Rússia, né? Inclusive agora eles estão querendo anexar lá, já anexaram a Crimeia, estão querendo anexar agora, que eles estão fazendo guerra contra, esqueci o nome aqui, que é muita coisa na minha cabeça, a última guerra agora, que eles estão querendo tomar a Ucrânia, né? A Rússia está querendo anexar a Ucrânia, né? E ele vai tentar também, eles vão tentar tomar Israel, né? Ele ficar com a riqueza de Israel e dar Jerusalém para os árabes, que é o sonho dos árabes, né? É o sonho dos descendentes lá de Ismael, de Esaú, de Nimrod, né? E Deus fala que ele vai levar as nações lá para uma grande batalha. Então essa vai ser a única guerra mundial que vai ter no mundo. Não teve, não existiu nenhum evento mundial, nenhuma guerra mundial. Eu já disse aqui que não teve. E aí nós temos depois de Zacarias 14, nós temos lá Apocalipse 19, que não vai dar tempo de eu discorrer aqui, né? Nós temos lá Apocalipse 19, né? 19:11, quando nós lemos lá que todas as nações vão voltar contra Jesus, que está vestido num cavalo branco, né? Que vem para a batalha contra os reis da terra, quando todos os reis estarão reunidos contra Jesus. Olha aqui, ó, Apocalipse 19:11, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão o mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chama Palavra de Deus. E aí a Bíblia fala aqui, seguia-os um exército do céu em cavalos brancos. Lembra que quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado lá, Jesus falou, para que você está fazendo isso, Pedro? Se eu quisesse, eu chamaria aqui um exército do céu aqui e a gente liquidava com tudo isso. Aqui está falando que agora sim, agora chegou a hora, né? Agora Jesus, ele aqui não é mais o cordeiro, ele aqui é o leão. E a Bíblia fala que ele vem com o exército dos céus, né?
em cavalo branco e em vestido de linho fino branco. Aí vai falar aqui, e aí fala aqui, e vi um anjo que estava no sol e clamou em grande voz dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos, pequeno e grande. E vi, olha aqui, é aquela guerra lá, é esse segmento dos amalequitas aqui, quando Deus diz que haveria guerra de geração em geração contra os amalequitas, para que comais, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Então veja bem, ele viu a besta aqui, ele viu o anticristo. Eu disse que as nações, eles estão em aliança com o inferno, meus queridos irmãos. Você viu bem, você já leu lá em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, né, quando Satanás tenta Jesus, né, para que Jesus adorasse ele, e Satanás então ofereceu todas as nações do mundo. Ele falou, tudo isso aí foi me dado e eu dou a quem eu quiser. Ele ofereceu todos os reinos do mundo para que Jesus adorasse ele. Ele ainda continua oferecendo, tá? Ele continua com essa oferta ainda para as nações, para os reis do mundo. Ele continua oferecendo os reinos do mundo para que ele seja adorado. Então aqui, a gente já está vendo aqui, Apocalipse 19:19, e vi a besta. Quem é a besta? O anticristo, né? Eu estou dizendo que a igreja vai ser arrebatada e que o anticristo está chegando. O anticristo está chegando. E os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Cuidado, meus irmãos, o falso profeta sabe o que é? É o Papa, viu? É o Papa. Falso profeta, que diante dela fizera um sinal da besta e adoraram a sua imagem. Você lembra lá de Apocalipse 13? Que foi feita uma imagem, a imagem da besta, né? E todos aqueles que não adorar a imagem da besta não vai poder comprar e vender, senão aquele que tiver o nome da imagem da besta. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves fartaram-se das carnes deles. Então, essa guerra não é uma guerra de Israel. Essa batalha que está acontecendo ao redor do mundo, né? Principalmente lá no Oriente Médio, hoje está concentrada ali na faixa de Gaza e lá no Líbano, é o anzol que vai puxar a grande guerra mundial contra Israel, né? Contra Israel. Mas na realidade essa batalha não é de Israel. Essa batalha é de Deus. Essa batalha é o grande conflito cósmico entre Deus e o diabo. É uma luta pela mente e pelo domínio do homem. O cristianismo é uma ideologia. O islamismo é uma ideologia. Meu irmão, qualquer religião é uma ideologia. E uma ideologia não se mata, você mata as pessoas. Por exemplo, mataram lá agora o último líder do Irã, do Hamas, perdão, e eu já ouvi ontem que o irmão dele já vai ser o sucessor dele, já vai assumir o lugar dele. Então todos esses líderes que foram mortos, eles serão substituídos, e essa batalha dos amalequitas vai continuar, porque a Bíblia diz que haverá guerra entre Deus e os amalequitas de geração em geração. Essa é a geração deles, né? Mas Deus vai destruir essas nações lá. Nós sabemos o desfecho dessa guerra, né? Vai ter essa guerra lá. Eles vão fazer uma colisão de nações, uma aliança, mas eles vai matar uns aos outros. Eles vão ficar cegos, Deus vai mandar pedra, saraiva, chuva, peste, tempestade. É evidente que nós sabemos, meus irmãos, que Israel, o que Israel tem? Israel hoje ele tem 17% de toda a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e nesses 17% de terra que eles têm, eles construíram uma grande nação. Eles construíram uma das nações mais modernas
do mundo hoje em tecnologia, é a mais moderna, é o exército mais poderoso do mundo, é os armamentos mais poderosos do mundo, isso em menos de 100 anos, meus irmãos. Será que os nossos olhos não conseguem se abrir e nós olharmos para a figueira, olharmos para Israel, que Deus está com Israel? Agora, mesmo Israel sendo uma nação hoje, né, uma nação hoje aí com 8 milhões de pessoas, quase 10 milhões de pessoas, eles não vão, não iria fazer frente contra as 23 nações árabes ali, que dá mais de 1 bilhão de pessoas, um exército poderoso, e Israel não teria condições, humanamente falando, mesmo que tenha o exército mais poderoso do mundo, mesmo que Israel tenha as armas mais poderosas do mundo, Israel não seria capaz de fazer frente contra essa coalizão de nações. Israel não teria condições de fazer frente contra o mundo todo. Não teria condições, mas Deus fala, nessa guerra não tereis que lutar. Essa guerra é minha. Deus é que vai levar eles para lá. Deus vai colocar um anzol no queixo deles, na boca deles, e vai levar eles para lá para uma prestação de conta. Prestação de conta pelo que as nações fizeram contra Israel, né? Então eles vão para lá, para o vale de Megido, para o vale de Josafá, e lá eles terão uma prestação de conta com Deus. E Jesus vai vencer a guerra, Jesus vai ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu vou encerrar por aqui, senão vai ficar muito longo. Que Deus possa te abençoar, você, sua casa, sua família. Logo eu estarei anunciando aqui a nossa live interativa. Vai ser um prazer muito grande da minha parte interagir com você, te conhecer, ver o seu rosto do outro lado, né? Agora eu não estou vendo, ver o seu rostinho aí do outro lado, né? E aí a gente conversar, a gente interagir, trocar ideia. E eu, na minha humilde sabedoria, né? Eu sempre falo assim que eu sou PhD em tudo, né? Vocês sabem o que significa PhD? Pobre homem miserável, né? Mas mesmo sendo um pobre homem miserável, PhD em muitas coisas, eu quero que Deus me use como canal para, na medida do possível, a gente estudar a Bíblia e a gente ir respondendo as perguntas dos nossos internautas, né? As pessoas têm me ligado e têm me feito perguntas. Se você quiser me ligar, pode ligar também. Tem o meu celular na descrição, lá no YouTube, né? Lá no YouTube tem o meu celular na descrição. Várias pessoas têm me ligado da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, da Espanha, mesmo de Israel, né? As pessoas têm me ligado. Esses dias eu fiquei quase 20 minutos aí dialogando com o irmão Hermes. O irmão Hermes, um abraço, tá? Um abração você que está aí no Canadá, um abração para você, tá? Tudo de bom para você aí. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Ore por mim, que eu tenho orado por vocês também. Ore pelo canal Igreja de Deus, é o nome do canal, lá no YouTube, né? E aí eu gostaria que você se inscrevesse lá no canal. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos, né? Gostaria que você se inscrevesse, que você compartilhasse a nossa live e pedisse que as pessoas se inscrevam também, né? E dê um like, meus irmãos, dê um like lá, ó, porque você vai me ajudar muito dando o seu likezinho, porque o YouTube vai entender que o canal é de relevância, né? E aí vai cada vez nos dar mais oportunidade, como já está dando agora, já autorizou que nós podemos fazer a live interativa. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.